paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 3, vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. O nosso texto de referência é Efésios capítulo 4, versículo 22. Pega aí sua Bíblia para nós lermos juntos. Vamos ler? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Glória a Deus. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre os mecanismos de defesa da velha natureza e como a graça de Deus trata a velha natureza. Tópico 1. As defesas da velha natureza. Neste primeiro tópico, nós vamos falar sobre os mecanismos de defesa criados pelo homem. Isso se originou desde a queda do homem no Jardim do Éden, quando desobedeceu a Deus. A partir desse momento, o homem foi só criando mecanismo de defesa. O que é mecanismo de defesa? É quando nós fazemos alguma coisa errada e queremos encobrir o nosso erro. E para nós encobrir o nosso erro, nós criamos uma defesa, uma parede, para que o nosso erro não seja visto. Isso aconteceu no Jardim do Éden com Adão e Eva. Quando Deus chegou e perguntou para Adão o que havia acontecido, ele colocou a culpa em sua esposa, em Eva. Então esse foi o mecanismo de defesa que Adão construiu para se defender do seu erro. Ele culpou Eva. Quando Deus perguntou para Eva, ela criou um mecanismo de defesa, jogando a culpa na serpente. E de lá para cá, isso se tornou comum na vida do ser humano. Automaticamente, nós criamos mecanismos de defesa. Mas vamos entender melhor, de acordo com a psicologia, o que é mecanismo de defesa. Com a finalidade de proteger o ego, um possível desprazer psíquico, anunciado por sentimento de ansiedade, medo, culpa, entre outros. Resumindo, os mecanismos de defesa são ações psicológicas que buscam reduzir as manifestações eminentes perigosas ao ego. Existem dois grupos: o mecanismo de defesa, os bem-sucedidos e os ineficazes. Os bem-sucedidos são aqueles que conseguem diminuir a ansiedade diante de algo perigoso. Os ineficazes são aqueles que não conseguem diminuir a ansiedade e acabam por constituir um ciclo de repetições. É errado? Muitas vezes não, mas quando não consegue resolver a situação, o problema, isso se torna um ciclo vicioso. Nós vemos um ciclo vicioso na vida de Davi, quando ele enviou aquela carta para Urias para que ele viesse, ele veio para que ele se deitasse com a esposa, ele não se deitou porque ele já havia adulterado. Então, ele querendo cobrir o erro do adultério, ele trouxe Urias, não deu certo. Depois ele escreveu uma carta para o chefe do exército, colocar Urias bem na frente para que Urias fosse morto. Então ele já estava criando o segundo mecanismo de defesa. E aí ele foi criando um mecanismo de defesa atrás do outro para proteger o seu erro, para se resguardar do seu erro. Até que Deus, como ele ama muito o ser humano e amava muito Davi, ele mandou que Natan fosse até Davi e mostrasse para Davi o seu erro. E então Davi parou com os mecanismos de defesa e aceitou
o seu erro. E isso nós vemos muito em noticiários, nós vemos muito em investigações, que quando o desenrolar da história é mostrado, percebe-se que sempre existe isso, o mecanismo de defesa, o homem tentando encobrir o erro, fazendo outro erro. E de acordo com a psicologia, quando isso não é resolvido, se torna um ciclo vicioso e vira uma coisa, uma bola de neve, uma coisa que não tem solução, até que o ser humano chega a cair totalmente, porque não reconheceu o seu erro e não buscou ajuda e não buscou perdão do Senhor no início. Então, que nós possamos buscar a direção de Deus e a misericórdia de Deus para nós não cairmos nessas ciladas, que é um grande perigo. Às vezes dá certo para diminuir a nossa ansiedade, o nosso medo, dá certo. Por exemplo, quando nós temos medo de alguma coisa, nós criamos para não vou viajar por isso e aquilo outro, porque tenho medo de andar de avião, mas não quer dizer que tem medo de andar de avião e diz que não gosta de viajar. Então pode dar certo, mas em outros momentos isso pode se tornar um ciclo vicioso e levar o ser humano à destruição. Existe mais de 15 tipos de mecanismo de defesa, e eu vou citar 2 mecanismos de defesa que é muito utilizado em nosso meio, principalmente por crianças. O primeiro exemplo que eu vou citar de mecanismo de defesa é a compensação. É quando o ser humano tenta equilibrar uma qualidade a uma deficiência. Por exemplo, uma moça que é muito bonita, ou um rapaz, seja em qualquer lugar, ela tira notas muito ruins na faculdade ou no colégio e ela tenta justificar, equilibrar o seu defeito de não ter tirado notas boas à sua boniteza. Eu não tirei notas boas, mas eu sou bonita. Ela tenta compensar a sua beleza por não ter tirado notas boas. E aquilo é um mecanismo de defesa que nós criamos em nossa mente, que aí nós vamos de tanto repetir isso em nossa mente e a gente vai ficando satisfeito com aquilo. Eu não tirei notas boas, mas eu sou bonita e eu posso conseguir algo mais na frente ou muito melhor com a minha beleza. Então, nós temos isso sempre. Outro mecanismo de defesa é a fantasia. É um tipo de teatro que nós criamos na nossa mente para eliminar um desprazer. Algo que não deu certo na nossa vida e isso acontece também na nossa vida adulta, isso acontece muito com criança. É o fato de não conseguir aquilo que queria, então cria na sua mente, faz aquele teatro na sua mente de como superar aquilo, você cria aquilo como se ele existisse. Então, um mecanismo de defesa chamado fantasia para eliminar o desprazer ocorrido no decorrer da sua vida. Então, como é esse tipo de teatro? O ser humano, ele cria uma história na sua mente que não existe. Por que eu cito criança? Porque geralmente criança, as crianças vivem muito no mundo da fantasia, tem as historinhas de desenho e tal, e às vezes tem criança que tem problemas na família e devido a ele assistir tantos desenhos, ele se sente como aquelas pessoas, como aqueles personagens. E a gente observa muito criança dizendo, eu sou a princesa tal, eu sou a princesa tal. E aquele mundo que aquela princesa vive não é real, mas a criança, ela pode achar que aquilo é real e traz para si aquela realidade que não existe e busca viver aquela realidade que não existe. Então, ela cresce com aquele mundo de fantasia e não consegue viver em uma realidade que não seja a que ela criou na mente dela e não aceita. Então, cresce com problemas psicológicos e isso causa um grande problema na sua vida adulta. Então, o adulto também pode viver essa fantasia porque não conseguiu aquilo que queria na sua infância. E quando cresce e tem uma vida adulta, tudo aquilo que ele consegue obter, tudo aquilo que ele tem, ele tenta eliminar o seu passado
com aquilo que ele está vivendo hoje. Então, o mecanismo de defesa chamado fantasia é um grande perigo para todos nós, porque nós podemos criar esse mecanismo de defesa em nossa mente, criar uma história em nossa mente que não existe e viver aquela história só para apagar a realidade que nós estamos vivendo, que não é satisfatória. Então, que nós possamos ter cuidado em enfrentar a nossa realidade, enfrentar os nossos medos e vencer. E não criar um mecanismo de defesa como o de fantasia para viver uma realidade que não existe. Então, que nós possamos ter bastante cuidado, porque isso pode prejudicar a nossa vida. Agora nós vamos falar sobre os mecanismos de defesa que nós criamos contra o pecado. Por exemplo, todos nós, amados, quando o homem pecou no jardim do Éden, a palavra de Deus diz que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, porque ele olhou para a terra e não viu um justo sequer. E por isso ele enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. E todos nós precisamos aceitar Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, porque quando nós aceitamos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, nós estamos deixando de ser servo do pecado, porque querendo ou não, nós somos servos do pecado até o momento em que aceitamos a Jesus Cristo. Porque o homem pecou, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o pecado entrou na humanidade. A partir do momento que o pecado entra na humanidade, ele passa a ser o Senhor da nossa vida. E se nós queremos, se nós quisermos mudar de Senhor, nós precisamos aceitar que Jesus seja o Senhor da nossa vida. E como é que nós aceitamos que Jesus seja o Senhor da nossa vida? Confessando Ele como nosso único Salvador. O que significa ser salvador? Alguém que te livra do perigo, alguém que te livra da condenação, alguém que te livra de um acidente. E Jesus veio nos livrar da condenação, Jesus veio nos livrar da morte eterna. Então, se nós queremos mudar de Senhor, nós precisamos aceitar Ele como Senhor da nossa vida. Mas o homem, a natureza caída, ele cria mecanismo de defesa. Um exemplo que eu vou citar. Quando nós estamos evangelizando, nós que já entendemos isso, já reconhecemos isso, nós pregamos, falamos de Jesus para a pessoa e diz, você quer aceitar Jesus? Qual é a resposta que ele dá? Ele diz, não, eu já tenho Jesus. Isso é um mecanismo de defesa criado pela velha natureza, pela natureza caída. Todos dizem que já tem Jesus, e ai de você, e ai de nós se falar para essa pessoa que não é assim. Então, o ser humano, ele criou esse mecanismo de defesa. O pecado causou isso e fez com que o homem criasse esse mecanismo de defesa. Não, eu já tenho Jesus. E fica por isso, não quer entender que precisa confessar Jesus como Salvador da sua vida para ser dele. Agora nós vamos falar sobre negação e mentira. No início da igreja primitiva, o que acontecia? Devido a ter muitos órfãos e viúva, os primeiros cristãos eles passaram a vender suas propriedades e para contribuir com os novos convertidos, porque chegavam muitos novos convertidos que não tinham família. E hoje, aqui no Brasil, por exemplo, a pessoa aceita Jesus, ele não é expulso de casa, mas no início a pessoa era expulso de casa, corria perigo de morte, então eles iam procurar ajuda onde? Na igreja. Então a igreja ela tinha que abrigar as pessoas, ela tinha que dar mantimento para as pessoas e ajudar as pessoas. E no início, o que acontecia? Não tinha essa renda toda. As pessoas vendiam o que tinha para repartir com os novos convertidos, com os irmãos. E Barnabé, um homem de um coração muito puro e bom, ele vendeu uma propriedade que ele tinha e deu todo o dinheiro para a igreja. E lá na igreja tinha um casal chamado Ananias e Safira. Eles viram aquilo e achou muito interessante, achou bonito e disseram, vamos copiar. Aí pensou, vamos vender a nossa propriedade X. E vendeu a propriedade. Só que, quando chegou lá na igreja, digamos que eles venderam a propriedade por 50 mil reais. Aí levou, digamos que 50%, levou 25 mil reais e quando chegou lá, entregou. Eu quero ressaltar que não era obrigado ninguém a fazer isso. A igreja não obrigava ninguém a fazer isso. Fazia porque gostavam de contribuir.
E aí Ananias e Safira, vendo a oportunidade que tinha de se gloriar, de ser reconhecido, fez isso, vendeu a propriedade e chegou lá e disse, olha aqui, vendi minha propriedade por 25 mil reais e eu estou entregando tudo aqui para a igreja. E aí Pedro disse, por que mentiste? Mentiste não a nós, mas a Deus. E aí ele caiu, morreu, sepultaram ele. Com 3 horas depois, chegou Safira. Pedro perguntou, me diz uma coisa, vocês venderam a propriedade por 25 mil reais? 25 é só um exemplo que eu estou dando, tá? Aí ela disse, sim, vendemos. Ela estava tendo uma oportunidade de ser salva, mas ela estava contribuindo com o erro. Sim, vendemos. E aí Pedro disse, pois aí estão os homens que acabaram de enterrar teu esposo e vai enterrar você também. Ela morreu no mesmo instante. Deus, querido, permitiu tudo isso no início da igreja para ter exemplo. Ai, mas que acontece isso nos dias atuais? Acontece. E muitos estão mortos espiritualmente, né? Que Deus vai sair matando todo mundo, não. Deus permitiu isso para nós termos exemplo na palavra dele, para nós não fazermos os mesmos erros. Eu quero esclarecer algo que não era dízimo, porque eu já vi algumas pessoas comentando sobre isso. Não era dízimo, viu, gente? Eles vendiam as propriedades e davam tudo o que tinha. E Ananias e Safira foram, não era dízimo que eles estavam dando. Eles apenas venderam uma propriedade e querendo ficar famoso, chegou lá dando a metade do dinheiro, dizendo que estava dando todo o dinheiro e mentindo ao Espírito Santo, certo? Então aí nós entendemos que não era dízimo, ele estava apenas querendo enganar a igreja, mas a Deus ninguém engana. Então o que nós acabamos de ver aqui foi o quê? Negação e mentira. Eles negaram e mentiram, não à igreja, mas ao Espírito Santo, que nós possamos ter muito cuidado. Ninguém é obrigado a ofertar. Mas se você disse que vai ofertar, oferte, entregue todo. Leva sua oferta e entregue todo para Deus, certo? Então eu quero também ressaltar que a negação e a mentira nós herdamos também na queda do homem no jardim do Éden. Olha só o tanto que nós temos vivido errante, mas a graça de Deus veio para nos libertar de tudo isso. Agora nós vamos falar de camuflagem. Nós estamos falando aqui de mecanismo da velha natureza, aquilo que nós adquirimos na queda do homem no jardim do Éden. O que é camuflagem? Eu vou dar 2 exemplos. A coça, ela tem um cheiro muito forte e para ela se proteger dos seus predadores, ela entra na água. A partir do momento que ela entra na água, aquele cheiro dela já não está mais sobre o ambiente e o seu predador já não encontra ela. Então, isso é uma camuflagem. Outro exemplo é o camaleão. Ele se esconde dos seus predadores, ele fica de cores diferentes. Você sabia disso? Se ele tiver em uma árvore seca, ele fica da cor daquela árvore seca. Se ele tiver em uma árvore verde e suas folhagens verdes, ele fica bem verde. Quem já viu o camaleão entende que eu já vi ele bem verde, já vi ele assim meio ressecado. Então, isso é uma maneira dele se defender, é camuflagem. E no ser humano também tem isso, para se defender, se proteger dos seus erros, ficam camuflados. Então a nossa velha natureza, ela tem isso, ela cria essas muralhas, ela cria esses obstáculos ao redor do nosso sentimento, para que o nosso sentimento não seja visto pelas demais pessoas. E isso acontece muito, principalmente nós vamos ver em entrevista de investigação, de psicopatas e vários outros tipos de pessoas que eles se mostram aquilo que eles não são e assim tentando esconder a sua real natureza, o seu sentimento. E as pessoas que estudam sobre isso, eles conseguem entender porque o ser humano está criando esses mecanismos de defesa. Nós que não somos tanto da área, nós não conhecemos, não entendemos uma pessoa na hora que nós vemos se ele está escondendo alguma coisa, mas quem estuda só sobre esse assunto já consegue detectar o ser humano quando conversa com ele. Então Deus, ele nos conhece.
A palavra de Deus diz em Salmo 119 que antes que fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Então não adianta nós criarmos esses mecanismos de defesa para enganar Deus, porque a Deus nós não vamos enganar. Muito pelo contrário, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos regenera. Ele nos faz nova criatura, então vamos nos entregar para Deus. Vamos nos mergulhar na fonte de Deus para sairmos nova criatura. Em nome de Jesus, Ele pode restaurar a tua alma hoje. Em nome de Jesus, Ele pode restaurar a tua vida hoje. Você pode ser uma nova criatura. Entregue a sua vida para Cristo. E Ele te fará um novo homem. Ele te fará uma nova mulher. Ele restaurará toda a tua vida, teu corpo, a tua alma e teu espírito. Tudo será novo. E a tua velha natureza Ele joga no mar do esquecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2, nós vamos falar da ira. A ira da velha natureza precisa ser contida, precisa ser combatida. E como venceremos a ira se ela está tão presente nas nossas vidas e nossos familiares e na sociedade? Através da palavra de Deus. Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, ele vai falar sobre a ira. Então, que nós possamos ler, meditar na palavra de Deus para nós tratarmos da ira que nos assombra, que nos rodeia. Paulo também, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, ele vai falar sobre a ira e como devemos vencê-la. Agora nós vamos falar sobre o perigo do auto-engano. Nós somos especialistas em enganar a nós mesmos. É interessante que nós tentamos enganar nós mesmos. Isso é a coisa mais interessante e esquisita no ser humano. Jeremias, no capítulo 17 e versículo 9, ele vai falar que enganoso é o coração. E nós falamos muito assim, eu vou pelo meu coração. Ouvimos sempre alguém falando, siga o seu coração. Amado, não siga o seu coração, porque o nosso coração é enganoso demais. O nosso coração pode nos levar para caminhos tortuosos e vamos ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus, porque se nós sermos guiados pelo coração, nós vamos fazer o que Jonas fez. O que Jonas fez? Capítulo 4. Deus disse para ele pregar aos ninivitas e ele disse o quê? Ele disse que não ia. Ele seguiu o coração dele. Ele deixou ser levado pelo seu coração e foi para onde? Nas profundezas do ventre de um grande peixe. Porque desobedeceu à vontade de Deus, deixou de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para ser guiado pelo seu próprio coração. Ele fez sim o que era para fazer, fez a vontade de Deus, mas isso lhe trouxe graves consequências. Então, quando nós somos guiados pelo nosso coração, nós sofremos consequências que não deveríamos sofrer. Então, amado, pare, reflita, pense, esfrie a cabeça, peça ajuda de Deus, peça a direção de Deus, não faça o que o seu coração está mandando você fazer. Você não está conseguindo superá-lo? Vá para os pés do Senhor, porque o nosso coração, além dele ser muito enganoso, perverso, ele nos amarra totalmente à sua vontade. E nós ficamos presos para fazer a sua vontade, mas o sangue de Jesus Cristo, nos liberta no dia de hoje para fazermos a vontade dele e não a vontade do nosso coração. Em nome de Jesus, seja liberto, pela autoridade do nome de Jesus, seja liberto hoje e faça hoje a vontade de Deus, por mais que doa, porque às vezes dói. Às vezes dói, mas Deus, ele cicatriza, ele sara as nossas feridas. Então, quem nunca fez a vontade do coração? Quem nunca? Mas a palavra de Deus diz que necessário é nascer de novo. Nasça de novo. Nasça do Espírito, em nome de Jesus. Então, de onde vêm as causas da ira?
Tiago, capítulo 4. Leia lá, Tiago, capítulo 4, para você entender, para nós entendermos de onde vem a ira. Então, nós temos muita referência para nós estudarmos hoje, viu? Então, não só assista, pegue um caderninho, note as referências, leia as referências. Nós estamos falando aqui da ira do homem causado pela velha natureza, pela queda do homem. Não tem nada a ver aqui com a ira de Deus. A ira de Deus é outra história e nós não estamos tratando da ira de Deus, nós estamos tratando da ira do homem que se originou na queda do homem no Jardim do Éden, e isso é pecado, leva o homem à destruição. Não tem nada a ver com a ira que Deus trará sobre a terra. A ira de Deus se refere à sua justiça. E o homem, quando ele está irado, ele não está buscando justiça, ele está fazendo o que é pecado contra Deus. Então, amados irmãos, vamos buscar viver o fruto do Espírito, que é paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança e muitos outros que estão em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Vamos estudar, vamos refletir. Não é fácil, eu sei, não é porque eu estou aqui que eu não tenho também esses mecanismos de defesa da velha natureza, mas nós estamos aqui hoje para tratar desses mecanismos e vencer em Cristo Jesus. Tópico 3, a graça de Deus e a velha natureza. Nós vamos ver aqui como nós vencemos a velha natureza. Vencemos através da graça de Deus. Deus, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, Ele nos oferece a sua graça divina, que nos restaura, que nos faz uma nova pessoa. E a velha natureza fica para trás. E nós temos que trabalhar isso todos os dias da nossa vida para que ela não se torne mais para nós, porque se nós não termos cuidado, sermos vigilantes e orarmos e jejuarmos, lermos a palavra de Deus, ela vai querer sempre ser participante na nossa vida e que nós possamos ter cuidado para que isso não se torne um hábito na nossa vida. Então vamos ler a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Ele vai falar sobre como nós adquirimos isso, a graça de Deus para nossas vidas. Então, Cristo Jesus, ele não veio como uma ajuda. Cristo Jesus não veio deixar um livro escrito e autografado de autoajuda. Ele não veio nos ensinar como fazer tudo isso. Ele veio nos mostrar a quem recorrer. Nós temos a quem recorrer nesses momentos que são angustiantes na nossa vida. Recorremos a quem, Raquel? A Jesus Cristo, amado, a Jesus Cristo. O sangue dele nos limpa e nos purifica e apaga também os mecanismos de defesa da velha natureza. E isso se nós deixarmos ele tratar. Ele não veio nos ajudar, ele veio tratar da nossa vida espiritual, material, tudo. Ele cuida, ele é a pessoa que nos socorre. Então, nos momentos difíceis, você tem alguém, Jesus Cristo de Nazaré, para mudar a tua história. Aí você pode dizer, irmã Raquel, por que você está falando que Deus não ajuda? Porque ele nos ajuda, mas o que eu estou falando é que ele não veio só para ajudar, porque quem aparece para ajudar, hoje deixa aqui a sua ajuda e vai embora, e você pode nunca mais ver ele. E Jesus não, ele veio para ficar. Ele veio para mudar, ele veio para ficar, permanecer conosco, ele veio para habitar em nós. Então, ele não veio só com uma ajuda, ele veio, ele se entregou para nos socorrer e para habitar em nossa vida. E toda vez que esses mecanismos de defesa vêm, se ele está em nós, ele vai tratar. Então, Deus nos convida a abandonarmos a nossa velha natureza e deixarmos de ser amante da velha natureza. Porque o que acontece muitas vezes? Nós nos tornamos amante da velha natureza. Isso se torna comum na nossa vida, isso se torna hábito na nossa vida. Nós mentimos com tanta facilidade, sem medo. E isso se torna normal na nossa vida. Aceitamos Jesus Cristo, cantamos, pregamos, mas o hábito de mentir, o hábito de enganar, o hábito de estar irado sempre, de esconder os sentimentos,
permeiam a nossa vida o tempo inteiro e nós não buscamos tratar disso, mas hoje, em nome de Jesus, Deus está tratando com as nossas vidas para que nós abandonamos esses amantes da nossa vida. Tiago, no capítulo 4, versículo 4 e versículo 5, ele vai dizer que quem tem amizade com Deus não pode ter amizade com o mundo. Quem constitui amizade com o mundo constitui inimizade com Deus, e a amizade do mundo são todas essas coisas, o engano, o adultério, e o adultério que ele fala aqui são esses mecanismos de defesa que nós trazemos para a nossa vida. Então vamos abandonar tudo isso para que sejamos amigos de Deus. Levítico capítulo 19, o versículo 18 vai falar sobre pessoas que guardam rancor. Pessoas que guardam rancor é como se ela pegasse aquela pessoa que lhe fez o mal e trouxesse para dentro de si e abrigasse aquela pessoa. Percebe que quando nós estamos magoados com alguém e vivemos aquele rancor todos os dias, dormimos com aquele rancor, acordamos com aquele rancor e vivemos aquela história que pode ter acontecido há 20 anos atrás, que pode ter acontecido há 50 anos atrás, que aconteceu com os nossos avós, ou com o que quer que seja, pode ter sido ontem. Nós vivemos com aquilo como se tivesse acontecendo naquele momento e vamos criando tanta coisa na nossa mente, a raiva vai aumentando, o ódio vai aumentando, o rancor vai aumentando, porque guardamos isso e quando guardamos aquilo faz parte da nossa vida. Aquela pessoa já até morreu, sei lá o que aconteceu com ela, mas ela sempre vai fazer parte da nossa vida, porque guardamos um rancor. E ao guardarmos um rancor, nós estamos guardando aquele momento, nós estamos guardando aquela pessoa, estamos guardando aquele cenário, aquela história em nossa vida. Então aqui a palavra de Deus nos ensina a nos desfazermos desses sentimentos que destroem a nossa vida. Amém, amados irmãos? Então, nesse dia de hoje, que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, que possamos deixar Jesus habitar na nossa vida e transformar a nossa vida. Se você já aceitou Jesus e continua com isso, ore, peça a direção de Deus que Ele vai mudar a tua história. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua vida, eu quero te convidar hoje a aceitar Jesus como Senhor da sua vida e deixar Ele mudar a tua história. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos por mais esta aula e que o Senhor possa tratar nesse momento da nossa mente, do nosso coração, possa tirar todos esses mecanismos que nós criamos para nos defender, para esconder o real problema que existe dentro do nosso ser. Trata, Senhor, do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Em nome de Jesus, cura corações feridos, corações magoados. Em nome de Jesus, salva, cura, liberta pelo poder do teu nome. Eu te apresento essa pessoa que está confessando a ti como o Senhor da sua vida. Que a partir de hoje, Deus, ele possa ter uma nova história contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, você e a sua família. Se inscreva no nosso canal, deixa aqui seu comentário, deixe seu like.